Uma nova vizinha ameaçou me processar se eu não removesse a cerca. Então eu a removi completamente e ela veio até mim implorando para colocá-la de volta porque a casa dela foi destruída. Há cerca de 6 anos, decidi construir uma cerca no meu quintal. Nada chique. Apenas uma cerca de madeira maciça para nos dar um pouco de privacidade e impedir que nosso cachorro saísse perambulando. Antes de começar, fiz a coisa responsável e conversei com meus vizinhos sobre isso. Nós caminhamos pela linha da propriedade juntos, baseados em alguns pinos de agrimensura antigos de quando as casas foram construídas. Os pinos estavam lá, mas eles eram muito pão duros para contratar um agrimensor profissional para confirmar a linha exata. Honestamente, eu também não me importava muito. Nós olhamos, concordamos em um local que parecia justo, apertamos as mãos e eu segui em frente e construí a cerca. Na verdade, foi um ótimo negócio para eles. Eu paguei por todos os materiais, contratei a equipe, fiz todo o trabalho e tudo o que eles tiveram que fazer foi me dar um joinha quando estava pronto. Eles adoraram. Fomos bons vizinhos por cerca de 1 ano depois disso. Então eles venderam a casa e foi quando conheci Anne. Anne era da cidade grande, trabalhava como corretora de imóveis e adorava mencionar que havia reformado e vendido 8 casas em 12 anos. Ela era barulhenta, cheia de opiniões e deixou bem claro que esta casa seria seu lar permanente. Ela não ia reformar e vender esta, ela ia ficar. Ela também tinha um cachorro, Razor, um vira-lata com pastor alemão que passava cerca de 90% do dia do lado de fora enquanto Anne ia trabalhar. Aquele cachorro latia para tudo, crianças passando, esquilos, folhas ao vento, qualquer coisa. Anne uma vez me disse que Razor adorava mastigar móveis e era por isso que ele ficava tanto tempo do lado de fora. Sinceramente, eu sentia pena do cachorro. Nos primeiros 6 meses as coisas estavam bem. Nós acenávamos um para o outro, conversávamos sobre o tempo, coisas típicas de vizinhos. Então, uma tarde, estou voltando do trabalho e vejo um cara com um colete de agrimensor andando pelo meu quintal. Ele está tirando medidas, marcando coisas, muito focado na linha da cerca. Eu não pensei muito sobre isso. Imaginei que talvez Anne estivesse fazendo algum paisagismo ou construindo um deck ou algo assim. No dia seguinte, ela aparece na minha porta da frente e ela está segurando uma pilha de papéis e tem aquele sorrisinho apertado no rosto. Ela me diz que, de acordo com a medição, minha cerca está invadindo a propriedade dela em 9 polegadas. Ela disse que eu tinha 2 opções: ou pagar a ela pelo terreno em que minha cerca está, ou mover a cerca de volta para a linha correta da propriedade, sem espaço para discussão. Eu expliquei a situação toda, contei a ela sobre o acordo de cavalheiros com os proprietários anteriores, como concordamos no local juntos, como eu paguei por tudo. Eu até me ofereci para mostrar a ela onde estavam os pinos de agrimensura antigos. Ela me interrompeu. Eu não me importo com o acordo que você teve com eles. Isso não é problema meu. A cerca está na minha propriedade e eu quero que seja movida ou você pode me pagar. A escolha é sua. Eu perguntei quanto ela queria e ela disse $1.500 por 9 polegadas de terreno. Eu disse a ela que pensaria a respeito. Ela disse que eu tinha 1 semana ou ela entraria em contato com o advogado dela. Naquela noite, liguei para um amigo meu empreiteiro, contei-lhe toda a história. Ele riu e disse: então você quer que eu a remova? Eu disse: sim, vamos fazer isso. Anne achava que estava ganhando. Ela me via do lado de fora conversando com o empreiteiro e ficava na varanda dela com os braços cruzados, observando com aquele olhar presunçoso no rosto. Ela até acenou para mim uma vez. Eu acenei de volta. A equipe apareceu 3 dias depois e removeu cada poste, cada tábua, cada parafuso. Levaram cerca de 4 horas. Meu quintal parecia estranho sem ela, mas honestamente eu não me importei. Meu cachorro estava velho e não corria mais de qualquer maneira. O que Anne não percebeu e o que eu não percebi até depois que a cerca se foi era que a cerca não estava apenas ali parada. Ela estava bloqueando o vento, vento forte. Nossas casas são construídas em uma colina e o quintal dela está bem no caminho do vento que sobe do vale. Minha cerca vinha agindo como um quebra-vento por 6 anos. 2 dias depois que a cerca foi retirada, fomos atingidos por uma tempestade. Nada como um furacão ou algo assim, apenas uma forte tempestade de primavera com vento forte e chuva. Estou dentro de casa assistindo TV e por volta das 8 da noite ouço batidas frenéticas na minha porta da frente. Eu abro e lá está Anne. O cabelo dela está todo bagunçado, rímel escorrendo pelo rosto e ela está encharcada. Ela está literalmente tremendo. Por favor, ela disse, você tem que colocar a cerca de volta. Por favor, eu pago por ela. Eu pago por tudo. Eu perguntei a ela o que aconteceu. Ela começou a chorar e disse que o vento destruiu seu quintal. Os móveis do pátio dela voaram para dentro da piscina. Sua pérgola novinha em folha desabou. O jardim dela estava completamente destruído e o Razor, ele ficou tão assustado com o vento que disparou pelo portão lateral que ela deixou aberto e fugiu. Ela tinha acabado de passar 2 horas procurando por ele e finalmente o encontrou a 3 quarteirões de distância, escondido debaixo do carro de alguém. Eu apenas fiquei ali parado e olhei para ela. Então eu disse: sinto muito, Anne. Você queria que a cerca fosse removida. Eu não tenho como colocá-la de volta agora. Você não quis me pagar e agora eu não tenho o dinheiro. O rosto dela ficou pálido e ela começou a gaguejar, tentando voltar atrás, dizendo que talvez pudéssemos chegar a um acordo. Eu disse a ela que pensaria a respeito e fechei a porta. Ela bateu mais algumas vezes durante a semana seguinte, mas eu não atendi. Eventualmente ela parou. 4 meses depois havia uma placa de vende-se em seu quintal. Ela se mudou antes que o inverno chegasse. Ouvi dizer que ela vendeu a casa com prejuízo. Eu ainda não coloquei a cerca de volta.